Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem mais um convidado, que é o professor Daniel Chaves, pesquisador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente. Obrigada, Daniel, muito bem-vindo mais uma vez. Daniel é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e está sempre atualizado e estudando o nosso tempo. Daniel, o que muda no mundo a partir de hoje? O problema que aconteceu hoje, essa transformação que aconteceu hoje, põe, de alguma forma ou de outra, um ponto final dentro dessa dor que o próprio Ednei estava comentando com você aqui, sobre o que foi o 11 de setembro. Há um sentimento de vingança profundo, que há uma saciedade com relação à dor que persistia no coração dos norte-americanos por conta desse terrível atentado que foi perpetrado em 2001. No entanto, continua hoje e vai continuar pelos próximos anos o problema da guerra contra o terror, como foi muito bem colocado. Qualquer segurança excessivamente eufórica, qualquer sentimento de que a partir de hoje resolveu-se um problema e nós estamos sãos, nós estamos salvos, é uma sensação falsa. O problema da guerra contra o terror vai continuar, bem como o problema do terror internacional, da sensação de insegurança nessa nova ordem mundial. Algumas pessoas falam que seria um contrassenso você estar comemorando num dia como hoje, quando na verdade morreu uma pessoa. O que vocês acham disso, assim? Eu não acho que estão comemorando a morte de um assassino frio. Poderia parecer. Os americanos comemoram uma vitória estratégica. 10 anos de busca de um homem que causou um ferimento profundo na autoestima americana e na vida dos Estados Unidos. Fora esses 3 mil mortos e todos aqueles que a gente sabe que a cada pessoa que morre numa situação trágica, seja um assassinato, seja um atropelamento, aquela morte envolve um universo que compreende a família próxima, os amigos, né? Foi uma dor pública e mundial. Essa eu acho que é a celebração. Não acho que seja uma celebração porque um assassino frio foi assassinado também. Não vejo dessa forma. Como você vê? É uma situação de guerra. O que aconteceu em 2001 foi uma declaração que já era dada antes, desde o USS Cole, até mesmo os atentados contra o 11 de setembro pela Al-Qaeda, foi uma declaração maior ainda de guerra, uma declaração que atingiu todos os cantos do planeta Terra. E hoje foi uma resposta a essa declaração de guerra do ponto de vista militar. Uma certa sensação de justiça. De justiça. Catarse. Parece que do ponto de vista emocional é mais facilmente explicável, porque do ponto de vista da justiça, o mais correto, se nós fôssemos levar em consideração tudo que é discutido em direito internacional, fosse talvez a prisão do Osama Bin Laden com o seu julgamento. No entanto, é muito complicado hoje. Esse é um assunto muito bom para a gente discutir agora. Vamos botar na nossa conversa a Cristina Pessequilo, que está no nosso estúdio em São Paulo. Cristina é doutora em Ciência Política pela USP e professora de Relações Internacionais também da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Cristina. Obrigada pela sua presença aí em São Paulo com a gente. Eu queria saber a sua opinião. Os Estados Unidos poderiam ter prendido Osama Bin Laden ou eles agiram da maneira mais correta? Boa tarde, Leilane, colegas. Eu acho que teria sido interessante mais uma prisão de Bin Laden, até como foi o caso com Saddam Hussein, até para que essas teorias conspiratórias que começaram a circular na internet, também em diversos meios de comunicação, se Bin Laden estaria ou não morto, se o corpo existiria ou não, pudessem ter sido dizimadas, né? Eu acho que houve, lógico, uma sensação de dever cumprido, como os colegas mencionaram, mas ao mesmo tempo é algo que vai sempre pairar sobre os Estados Unidos. Será que Bin Laden realmente morreu? Assim como até hoje várias pessoas se perguntavam se Bin Laden algum dia existiu com toda essa força e com todo esse poder que os Estados Unidos pintaram depois de 11 de setembro. Então é algo que é um capítulo que ao mesmo tempo que ele se fecha, ele ainda se mantém aberto. Até hoje também não perguntam ou duvidavam, porque agora ele não teria mais idade para isso, se Adolf Hitler teria morrido? É verdade, é verdade. Tem um ponto agora, também. será que não criaram, que você acha que essa matar, quer dizer, não só mataram, mas jogaram o corpo no mar, né? Isso cria um mito ou mantê-lo vivo e tentar um julgamento ou tentar, isso que a professora Cristina estava dizendo, poderia criar revoltas ainda maiores e tornar, enfim, criar uma situação
incontrolável? É muito difícil hoje saber qual vai ser a reação imediata no mundo árabe. A primeira reação é uma reação inversa ao que aconteceu nos Estados Unidos. É de profundo espanto. Eu acho que tem dois pontos de vista muito interessantes para serem frisados aqui. Em primeiro lugar, em um momento da história do mundo, onde há tanta necessidade de transparência na informação, onde exatamente eclodiu no início do ano uma revolta no próprio mundo árabe, onde se espera maior transparência dos governos, nas quais os governos prestem contas para a sociedade de forma mais clara, é uma atitude que exatamente abre porta para essas teorias conspiratórias, que são, em grande medida, infundadas. Em um segundo momento, deve ser colocado também qual é a expectativa do mundo, não dos americanos, mas nossa, de todos os cantos do mundo, sobre o governo Obama. Porque exatamente esse problema de transparência na informação causou muitas críticas ao governo Bush. Exatamente pelo ponto, e a gente tem um precedente para ficar preocupado, que foram as armas de destruição em massa no Iraque. Que nunca foram encontradas. Exatamente. Então, a desconfiança do mundo inteiro, ela é, de certa forma, justificada. Da mesma forma que é justificada, é bastante justificada o regozijo do povo americano por ter esse dever cumprido feito. Mas acho que dificilmente Osama Bin Laden não se tornará um mártir. Muito provavelmente. Agora, Ednei, nós que somos jornalistas, sabemos a dificuldade que deve ter sido ter 100% de certeza de dar essa notícia, né? Quanto tempo o presidente americano levou entre o anúncio de que ele faria o pronunciamento e o aparecimento dele realmente? E aquele discurso cuidadosíssimo. Cada palavra foi escolhida, inclusive temos a custódia do corpo. Lembra que ele usou essa palavra? Exatamente, exatamente. Vamos conversar com a professora. Professora Cristina, essa possibilidade de não enterrar, quer dizer, a decisão de botar Bin Laden no fundo de um oceano e não numa cova, enfim, enterrar, isso é para seguir os preceitos islâmicos ou, na sua opinião, isso, qualquer momento, qualquer lugar que ele fosse enterrado, viraria um lugar enfim, de peregrinação, um lugar sagrado, alguma coisa assim? Eu acho que a decisão ela foi tomada mais por essa tentativa de não trazer um local que pudesse se tornar, como você mencionou, um local de peregrinação. Eu acho que nós já tivemos manifestações de líderes, de analistas, especialistas na religião islâmica que disseram que a justificativa do governo norte-americano não procede. Então, eu acho que também foi um ato simbólico no sentido dos Estados Unidos não darem tanta importância para a figura física do Bin Laden, né? Então, é algo que marcou muito os Estados Unidos na sua história, mas ao mesmo tempo é um capítulo que eles querem encerrar. E o risco de você trazer esse local de peregrinação é muito alto, mas eu concordo com a Ednei. Eu acho que, na verdade, desde 2001, quando Bin Laden teve a coragem de provar que os Estados Unidos não eram um país inviolável, ele já havia se tornado um mártir para essa parcela de pessoas que acredita que a violência é a resposta para a solução de problemas políticos e sociais. Então, infelizmente, desde 2001, essa figura já havia se tornado uma figura mítica e isso tende a se acentuar agora. Agora, na opinião de vocês, tem um primeiro momento inverso, como a gente estava dizendo, de euforia no mundo e de perplexidade, provavelmente, no mundo árabe ou em segmentos do mundo árabe. E a gente sabe, o terrorismo não acaba, mas quanto vocês acreditam que pode vir a acontecer, de fato, uma revanche? Uma revanche ela é sempre muito provável na medida em que houverem ações do governo americano que forem baseadas em unilateralismo e que desrespeitarem exatamente isso que a professora Cristina colocou, o direito internacional e a questão da controvérsia resolvida pela violência. Enquanto as dúvidas, as controvérsias forem sempre resolvidas na força, no braço e na violência, sempre vai haver revanche. Afinal de contas, violência gera mais violência. Queria frisar uma coisa também que a professora apontou muito positivamente, que foi a questão simbólica. Do ponto de vista simbólico do que representou na história da humanidade Osama Bin Laden, ele de fato, vivo ou morto, com corpo ou sem corpo, ele hoje falece. Porque exatamente o medo de que apareça mais uma vez na internet, coisa que já vinha perdendo força de alguns anos para cá, mas do ponto de vista simbólico do que é a entidade Osama Bin Laden, a personificação do terror, essa personificação do terror morreu. E como entidade política, portanto, ele também perde toda a sua força. Ele entrou para a história hoje, de alguma forma definitiva ou não, a gente vai saber nos próximos anos, mas hoje ele entra para a história, mais uma vez.